Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje eu gostaria de te dar uma boa notícia. Todos os meus alunos ficaram pensando que pelo fato de ter terminado a sequência da série das 7 igrejas, nós encerraríamos também o Apocalipse. Não, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro, nós não vamos parar nas 7 igrejas. Nós vamos dar continuidade hoje a partir do capítulo 4. O que é que acontece, o que é que João vê depois da visão das 7 igrejas? Só gostaria de te lembrar que esse estudo é baseado na revista Eis que Venho Sem Demora, Apocalipse, da editora Cristã Evangélica. Ok? Então, vamos para a nossa aula de hoje? Bem, dando continuidade então, nós iremos para a 12ª parte desta lição 16, que é a lição do livro de Apocalipse. E no episódio de hoje, uma visão do céu. Apocalipse estão capítulos 4 e 5 na aula de hoje. Vem comigo. Pronto. Pensando em uma introdução para este capítulo 4 e 5, para este tema de hoje, uma visão do céu, que eu poderia começar dizendo. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que é maravilhoso nós pensarmos em ver o céu. A gente olha daqui da terra para cima e vemos essa imensidão de azul celeste, de branco da nuvem, mas a gente não consegue ver o que está além do céu, porque o céu ainda é um mistério para nós. O homem consegue ir até a lua, consegue ir até o espaço, consegue ver muita coisa ali. Mas no céu nenhum homem consegue chegar se não passar pela morte. Nenhum homem consegue chegar no céu sem morrer. Mas aquele que Deus quis que visse as coisas no céu para contar para nós, esse Deus o levou até lá. E este homem é chamado João, um dos 12 discípulos do Senhor Jesus. João é o único homem que foi no céu, viu o céu e pôde voltar para narrar para nós. Aqui no começo do capítulo 4, João registra que ele foi convidado a subir e ter uma visão da morada de Deus. De tudo que Deus mostra a João neste livro, esta visão é uma das mais lindas, porque João tenta expressar por meio de palavras o que ele viu, tentando comparar com algo que ele já conhecia para que nós, os seus leitores, pudéssemos entender o que ele estava tentando descrever de tão extraordinário que era. Apocalipse é um livro cheio de simbolismos. Mesmo assim, tudo o que foi mostrado a João é muito superior ao que ele conseguiu demonstrar. Porque, como eram coisas tão complexas, ele foi usando de comparações para que a gente pudesse se situar e tentar compreender o que ele viu. Mas o que ele viu e conseguiu descrever, certamente ainda é muito mais extraordinário. E um dia nós teremos o prazer de ver de perto o que João queria descrever para nós. Portanto, fiquem firmes para que você possa ser salvo em Cristo Jesus, meu querido aluno. Para que você possa estar na presença de Deus, fique firme, porque aí você vai ver o céu. Se você está na presença do Senhor, você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, está firme, levando o Evangelho a sério, você já é salvo. O que você precisa fazer é manter-se firme na presença do Senhor, tentando
agradar o Senhor todos os dias, tentando fazer aquilo que o Senhor Jesus nos pede. Tá certo? Mas creia na sua salvação. A salvação não é algo que a gente perde e ganha todos os dias de acordo com os nossos erros ou acertos. Se você aceitar o Senhor Jesus de todo o seu coração, no seu íntimo você confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, depois fazer isso de forma pública, através da pública profissão de fé, se batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí agora é um leão por dia, meu querido. Você vai vencer e perder essas batalhas diariamente, é verdade, porque nós somos imperfeitos, mas nós só somos salvos mesmo no final da história por causa da graça de Jesus, porque Jesus é misericordioso e porque Ele estendeu a mão para nós. Então, fique firme na convicção da sua salvação. Agora, não é pelo fato de você estar firme da convicção da sua salvação que você vai viver uma vida de qualquer jeito, tá certo? Então, cuidado com a compreensão de salvo, salvo para sempre. Para ser salvo para sempre, você primeiro precisa realmente confessar ao Senhor Jesus, entregar a sua vida a Ele e deixar Ele te guiar. Vamos lá? Vamos dar continuidade? Bem, a visão do céu. Eu gostaria de fazer a leitura desse texto com você. Mas aí é bom que a gente leia e veja. A ilustração nos faz ter uma compreensão melhor, não é isso? Então, nosso irmão Cid Moreira vai fazer a leitura e esta ilustração vai fazer a gente ter uma compreensão melhor e maior do que João viu. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 4. Depois disso, tive outra visão, e vi uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo disse: suba aqui, e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Num instante, fui dominado pelo Espírito de Deus. E ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio, e em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 líderes vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal. Em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos, na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão. O segundo parecia um touro. O terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano. E o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas,
que estavam cobertas de olhos nos dois lados. E dia e noite não paravam de cantar. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todos sempre, os 24 líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atiravam as suas coroas diante do trono e diziam: Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas por tua vontade, elas foram criadas e existem. Apocalipse, capítulo 5. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito, porque não se podia achar ninguém que fosse digno de abrir o livro, de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse: não chore. Olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pôde quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé no meio do trono, rodeado pelos 4 seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os 4 seres vivos e os 24 líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olhei outra vez,
Eu vi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono dos 4 seres vivos e dos líderes e cantavam com voz forte: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam. Os 4 seres respondiam: Amém. E os líderes caíram de joelhos e o adoraram. Pronto. Agora que você já relembrou o conteúdo do texto e você está lendo o livro de Apocalipse, aí mais uma vez eu enfatizo, tá? Enquanto a gente estiver fazendo esses estudos, vai lendo o livro várias vezes. Eu só quero lembrar para você que a ideia desses estudos é fazer apenas ter uma visão panorâmica de cada livro, tá? Eu não vou entrar de forma muito profunda, teologicamente, em cada capítulo do Apocalipse ou de qualquer outro livro. A ideia não é essa, até porque senão os vídeos vão ficar muito extensos e a proposta aqui não é essa. A proposta é a gente realmente ter uma compreensão bem panorâmica para assim sermos edificados com aquilo que nós estamos propondo. Tá bom? Então vamos seguir. Bem, aqui no tópico 1 nós temos o trono no céu. E aí, para entender essa questão do trono ali no céu, nós precisamos também perceber os aspectos que João ali presenciou. Bem, ali logo no versículo 1, como nós vimos na ilustração, o texto diz que depois daquelas coisas, que coisas é essa que João vivenciou antes, né, com a leitura das 7 cartas, né, com a passagem das 7 cartas de Jesus para ele, aí ele estava dizendo, depois dessas coisas, ou seja, depois da visão ali das 7 igrejas, ele disse que olhou e diante dele estava uma porta aberta no céu. No início ali, o que João viu foi uma porta aberta no céu. Em seguida, ele ouviu a voz que antes já tinha falado com ele, chamando para subir até o céu e ver o que iria acontecer. A porta aberta representa o Senhor Jesus, que é a porta da salvação. Em João 10, 9, a palavra do Senhor diz, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. E a voz, como que de trombeta, que ele ouviu, é a voz de Deus, era a voz do próprio Deus que havia falado com ele antes. E a voz de Deus se mostra para ele, João, forte como o toque de uma trombeta. Segundo aspecto, Deus assentado no trono. Quando ele foi levado até a porta, ele, João, viu um trono e no trono alguém sentado, com semelhança da beleza de pedras preciosas, brilhando, reluzindo. Na verdade, ele estava contemplando o próprio Deus em seu trono celestial e a sua esplendorosa beleza. Ao redor do trono, nós temos o arco-íris. Está ali no versículo 3, de que o Cid Moreira leu para nós. Que era ali o reflexo da glória de Deus ao redor do trono dele, como o que foi visto pelo profeta Ezequiel, lá no capítulo 1, versículo 28, ali, se não me engano, acho que Ezequiel 1, 28, você pode conferir aí depois.
diz assim, ó, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o esplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. O Ezequiel faz essa narrativa e ele vai bem de encontro ao que João vê aqui no Apocalipse. E também o arco-íris representa a aliança de Deus com a humanidade, lá feita em Gênesis 9, 13, onde o Senhor diz, né, o meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, lembra disso? Olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Uma aliança que Deus fez e para nós lembrarmos, para Deus e o homem lembrar. Claro que Deus nunca esquece, o homem que sempre esquece da aliança que faz com Deus. Mas de forma simbólica, né? Deus fala para que ele lembrasse ali, para nós lembrarmos da aliança que o Senhor faz conosco. Então, toda vez que você vê um arco-íris, lembre-se do Senhor, lembre-se dessa aliança que Deus fez com a gente, com a humanidade. Então, ela representa também essa aliança que Deus fez com o homem, né? Os relâmpagos, vozes e trovões, que você viu na leitura, ali no versículo 5, que o Cid Moreira fez, esses relâmpagos, vozes e trovões representam a ira de Deus e o seu poder, com brilho, calor, energia e rapidez em executar o seu juízo. As vozes são as sentenças do julgamento final. Assim como o Senhor se manifestava diante do seu povo no Monte Sinai, como lá em Êxodo capítulo 19, lembra que o Senhor se manifestava ali no Sinai, de sorte que teve um dia que o povo ficou até meio que com ciúme de Moisés com Deus, né? Porque Deus só aparece para você. Deus falou com Moisés para que dissesse ao povo para se santificar. Eles queriam viver a vida que quisessem, portanto, eles tinham que ter uma certa distância, senão seriam consumidos com a glória de Deus, né? Até que chegou um dia que Deus disse para eles, né? Diga meu povo para se santificar que chegarei até eles. Então, e o mar, que aparece ali no versículo 6, que simboliza a separação entre Deus e o homem, e o mar é de cristal, possivelmente simboliza a glória divina, que só os fiéis purificados pelo sangue de Cristo poderão pisar, nenhum outro. Ok? Tópico 3. Os 24 anciãos, que aparece ali no versículo 4. Olha só. Muito se discute sobre a identidade desses 24 anciãos até hoje. O número 24 é uma cifra completa que sugere os 12 patriarcas das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, simbolizando dessa maneira a unidade dos salvos de todos os tempos. O termo ancião se refere aos homens sábios que representavam o povo. As vestes brancas simbolizava a santidade, ou simboliza, né, ainda a santidade e a pureza dos servos fiéis. As únicas vestimentas adequadas aos vencedores. As coroas de ouro que os anciãos estavam usando representam ali o governo humano. Eles se prostram diante do poder de Deus, rendendo-se diante da majestade divina e entregam as suas coroas ao Senhor. Lá no versículo 10, você pode bem lembrar essa narrativa. Olha só. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Ok? Vamos seguir um pouco mais? Os 7 Espíritos de Deus. O número 7 significa perfeição de Deus.
No mundo há piadas aí bobas que às vezes até crente fala sem saber, né? Sem conhecimento. Quando fala-se 7, já vi muito na Bahia, em bingo, né? Quando fala número 7, aí fala a conta do mentiroso. Está repreendido. O 7 é o número perfeito. O 7 não é a conta do mentiroso. A 7 é a conta do Deus verdadeiro. O 7 significa a perfeição de Deus. Então, vigie para nunca mais falar isso. Então, o número 7 significa a perfeição de Deus. E quando ele se refere aos 7 Espíritos de Deus, tem o sentido de que o Espírito Santo é perfeito. As 7 tochas são lâmpadas portáteis da antiguidade que simbolizam aqui a participação na criação e revelação do Espírito de Deus. Como, por exemplo, no Salmo 104, o Salmo 104, versículo 30, tem uma expressão interessante que diz assim, ó, quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Algo bem parecido, né, com o que está aqui. Então, o número 7 é o número perfeito, ele representa a perfeição de Deus, ele representa a perfeição do Senhor. Então, nesse sentido, os 7 Espíritos têm o sentido de que o Espírito Santo ele é perfeito. E essas 7 tochas são lâmpadas portáteis da antiguidade que simbolizavam aqui a participação na criação e revelação do Espírito de Deus. Ok? Vamos seguir um pouco mais. Os 4 seres viventes. Estes são os mesmos seres celestiais que o profeta Ezequiel também viu e descreveu em Ezequiel, capítulo 1, do versículo 5 ao 14. É bem parecido, olha. Debaixo de suas asas, nos 4 lados tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas. E as suas asas encostavam uma nas outras. Quando se moviam, andavam para a frente, e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rostos de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de um boi no lado esquerdo e rosto de águia. Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um deles tinha 2 asas que se encostavam na de outro ser vivente, de um lado e de outro, e das asas que cobriam seus corpos. Cada um deles ia sempre para a frente. Para onde quer que fosse o espírito, eles iam. E não se viravam quando se moviam. Os seres viventes pareciam um carvão aceso. Eram como tochas. O fogo ia de um lado a outro entre os seres viventes, e do fogo saíam relâmpagos e faíscas. Os seres viventes iam e vinham como relâmpagos. Viu? Era bem semelhante ao que o João presenciou. Então, os olhos dos seres viventes mostram que eles podem ver muito além do que o normal, porque eles têm uma visão espiritual muito forte. As 6 asas serviam para voar e para cobrir o próprio corpo, como na visão de Ezequiel também. Igual que a gente viu na narrativa de Cid Moreira aqui, falando do Apocalipse, da visão de João. Eles também tinham olhos até nas asas, mostrando que eram anjos que se movem com muita rapidez. Bem, aí nós temos as aparências dos 4 seres viventes que o João viu com os seguintes simbolismos. Vamos lá. O primeiro é o leão. O leão aqui representa a realeza e o poder, por ser um animal temível e predador. O novilho, ali em Ezequiel, o boi, o animal conhecido por sua força, né? Mas é pacificador, por isso é chamado de novilho. O homem simboliza conhecimento, ou também podemos falar inteligência. E a águia aponta para a rapidez e a visão. Esses seres viventes nos ensinam que nós precisamos viver para
adorar a Deus em todo o tempo e incansavelmente. Então, esses 4 seres viventes que aparecem aqui e aparecem também lá na visão de Ezequiel, têm praticamente a mesma simbologia. E aí já temos uma aplicação para fazer para hoje. A cada dia, devemos entoar um cântico novo ao Senhor e também viver para a sua glória e majestade. Pense nisso. Tópico 2. O livro selado. Há uma continuação do trono majestoso de Deus que João vê no capítulo 4. Deus, ele tinha um livro na mão direita, porque ele é o único possuidor de todos os direitos desse documento. Todo o universo emudeceu diante da interrogação do anjo. E ninguém podia abrir o livro. Ninguém apareceu para tomar o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono. Então João chorava, provavelmente porque ele temia não haver alguém capaz de abrir o livro selado. Selado na mão de Deus. Então o cordeiro tomou o livro e começou a abrir os selos. Isso descreve a perspectiva do céu, da ascensão vitoriosa de Jesus de volta ao Pai. Então, temos o livro. Livro literalmente significa rolo. A única forma de livro conhecida naquela época era assim, em forma de rolo. Este seria um pergaminho enrolado, fechado com selos. Simboliza os mistérios de Deus. Um volume descrevendo os seus planos, os seus propósitos, as suas obras. Tem uma música de Lázaro que eu me lembro bem, que ele fala algo assim parecido nesse trecho, quando ele diz: eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, vou mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. E aí vai. Tópico 2. Selado com 7 selos. Novamente a perfeição, olha. O número de selos sugere que esse livro era um testamento, né, conforme os costumes da época. O testamento fechado era executado depois da morte do testador, daquele que atestou ele, né, perante as 7 testemunhas que o selaram. Era assim que eles selavam. 7 pessoas iam como testemunha, a pessoa fazia o testamento e aí selava ali com 7 selos. E ele só podia ser aberto depois que a pessoa que fez o testamento morresse. É interessante como o plano de Deus é tão perfeito, de tal forma que ele jamais pode ser desfeito. Quebrando-se os selos, prontifica-se para o desenrolar dos acontecimentos. Ninguém conhece todo o conteúdo dos propósitos de Deus que ainda estão para desenrolar, a não ser o próprio Senhor Jesus. Quando ele esteve aqui na terra, quando ele foi questionado quando ele voltaria, ele disse que não sabia. Hoje ele sabe, porque hoje ele está na glória e majestade do Senhor novamente. E aí já temos uma aplicação de Apocalipse para hoje. Só Cristo controla e dá significado real à história da humanidade. Só o Senhor. Vamos seguir. O Cordeiro. Os títulos usados aqui são messiânicos. Messiânicos vem de Messias, né? O Senhor. Eles vinculam a obra de Cristo a profecias do Antigo Testamento. Ele liga essas obras de Jesus às obras do Antigo Testamento, às profecias do Antigo Testamento. Por exemplo, o leão é o rei. Jesus Cristo é o rei dos reis e da tribo de Judá. Ele venceu o mundo, venceu Satanás, venceu a morte, venceu o inferno. O Cordeiro simboliza o Messias sofredor.
o servo de Jeová, o servo de Javé, que pelo sangue remove o pecado do mundo, como diz em Isaías 53. Você lê o capítulo de Isaías 53, está lá o servo sofredor, né? E 1 João também, o discípulo João falou acerca disso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, a morte de Cristo na cruz é a base da nossa redenção. É a base da restauração da criação e da exaltação do Filho vitorioso. Somente ele, somente o Senhor, poderia tomar o livro. A majestade e a força do leão, a docilidade e o espírito de sacrifício do Cordeiro se evidenciam no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Que maravilha! Como o Cordeiro de Deus, que tem em seu corpo os sinais dos cravos, agora ele é alvo da adoração do próprio céu, dos anjos, dos 24 anciãos, de todos os salvos, de todo o céu. A aparência do Cordeiro. Qual era a aparência do Cordeiro ali? Olha, os cordeiros foram usados em rituais de alianças e nos sacrifícios a Deus desde a época dos patriarcas. Foi. Enquanto o leão aqui, ele surge e despedaça os seus inimigos, o cordeiro foi levado mudo ao matadouro. O leão é temido. O leão é aquele que, rapaz, um animal com uma força descomunal. Lembra daquele episódio de Daniel na Cova dos Leões? Você sabe como é que funcionava? Era mais ou menos assim. Quando se queria matar alguém, sacrificando a pessoa ali, jogando na cova de leões, deixava-se os leões com fome 3, 4, 5 dias, uma semana inteira até, para que quando jogasse a pessoa, os leões devorassem a pessoa ali em fração de segundos. No episódio de Daniel não foi assim. Quando jogaram Daniel, os leões ficaram como gatos, dóceis, porque o Senhor cerrou a boca dos leões, as bocas ali dos leões, né? Pois bem, enquanto o leão ruge e despedaça os seus inimigos, o cordeiro foi levado mudo até o matadouro. Ele possui 7 chifres, diz o texto. As outras vezes no livro que encontraremos figuras como chifres serão representações de inimigos de Deus. Mas aqui, o cordeiro tem 7 chifres. Esse cordeiro é o grande vencedor. Ele tem poder para resistir e derrotar os inimigos. Os cristãos não foram deixados sem defesa. O texto também diz que ele possui 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Mais uma vez, refere-se aos 7 Espíritos, né? Desta vez como olhos enviados por Deus, por toda a terra, enfatizando a onisciência do Espírito Santo. Esta capacidade que o Espírito Santo tem de ver, de sondar todas as pessoas ao mesmo tempo, né? Só a Trindade pode fazer isso. Tópico 2. A adoração ao Cordeiro. Nós aprendemos que Jesus é aquele que vive, que esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos e tem a chave da morte e do inferno, como diz em Apocalipse 1,18. Ele foi declarado digno diante do Pai de abrir o livro. Agora, ele é declarado digno de receber a adoração da multidão. No capítulo 5, é o Cordeiro que recebe a adoração, pois ele se mostrou digno de abrir os selos do livro. Uma mensagem selada por um rei deveria chegar ao destinatário designado por ele sem ser aberta. Aqui, Deus entrega diretamente na mão da única pessoa digna de abrir os selos, que era o próprio Senhor Jesus, o seu Filho. Aí temos uma aplicação de Apocalipse para hoje aqui. O que não pode ser esquecido
é a sua missão de servir a Deus eternamente e a sua atitude de adoração. Lembre-se sempre que o seu propósito é de reverenciar e de servir a este Deus que está sentado no trono da glória e da sua majestade e que se levanta e estende a sua mão santa e poderosa ao seu favor. E assim, nós concluímos o nosso estudo de hoje. A visão do trono de Deus, meu querido aluno, minha querida aluna, é concluída então com um grande culto de adoração. Quando os 4 seres viventes e os 24 anciãos louvam a Deus. Pense em João. Imediatamente após ele ter visto tudo isso, sua vida deve ter sido profundamente impactada pelo que ele viu. Ele escreveu o que viu para que pudéssemos ver e ouvir também, através da narrativa dele. Que maravilha Deus mostrou a João quando o convidou ao céu em uma visão. Fique em paz, sirva a Deus com sinceridade, porque você não só verá, mas você morará eternamente neste céu que João viu para toda a eternidade. Louvado seja Deus. Bem, e assim nós concluímos o nosso estudo panorâmico do capítulo 4 e 5 de Apocalipse hoje. Mas, para aqueles que estavam com saudade, olha quem está de volta. A dinâmica Os Bereanos. Meus queridos, eu caprichei nas perguntas de hoje, viu? Não aliviei para vocês, até porque vocês tiveram bastante tempo para ler esse livro de Apocalipse, então eu tenho certeza que você vai acertar todas as perguntas. E hoje não tem só 10, hoje eu fiz 15, porque eram 2 capítulos com bastante coisas boas para perguntar para vocês. Então, lembrando que é bom que você faça essa dinâmica com outras pessoas. Se você já faz aí no domingo mesmo, 9 horas, quem errar mais vai lavar os pratos do almoço. Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. Então, baseando-se no estudo de hoje, nos capítulos 4 e 5, responda. No capítulo 4, João inicia a narrativa da visão do trono no céu, dizendo que viu diante dele o que aberta? Uma janela? Uma porteira? Uma báscula? Ou uma porta? Tempo! Uma porta. Segunda pergunta. Com qual instrumento João comparou o som da voz que falava com ele nesta visão? Com um trombone? Uma flauta? Uma trombeta ou uma harpa? Tempo! Uma trombeta? Terceira pergunta. Ao ver o trono e o Senhor sentado nele, João disse que era semelhante a que joias? Jaspe e sardônio? Prata e ouro? Bronze e berilo? Ou topázio e diamante? Tempo! É a letra A, jaspe e sardônio. Quarta pergunta. Quantos anciãos João viu diante do trono? Essa é fácil, né? 12? 24? 7 ou 3? Tempo! É só lembrar da música, né? 24. Quinta pergunta.
Qual foi a descrição que João deu dos 24 anciãos? Que eles estavam felizes por estarem no céu? Que eles não dormiam dia e noite? Que eles adoravam sem parar? Ou que eles estavam vestidos de branco e usavam coroa de ouro? Tempo! Que eles estavam vestidos de branco e usavam coroas de ouro. Muito bem. Sexta pergunta. João disse que do trono saía fumaça, poder e vozes, uma forte luz, relâmpagos e poder, relâmpagos, vozes e trovões, ou poder, trovões e fumaça. Tempo! Relâmpagos, vozes e trovões. Sétima pergunta. João disse que diante do trono estavam acesas 7 velas, 7 lâmpadas de fogo, 7 candelabros ou 7 fogueiras. Tempo! Sete lâmpadas de fogo. Oitava pergunta. João disse que as 7 lâmpadas acesas diante do trono representavam os 7 Espíritos de Deus, 7 dias da semana, 7 anos de fartura ou 7 anos de escassez. Tempo! Letra A, 7 Espíritos de Deus. Nona pergunta. João disse que diante do trono havia um mar de vidro que era claro como uma taça branca, as nuvens do céu, um cristal ou uma pedra de gelo. Tempo! É a letra C, um cristal. 10ª pergunta. João disse que no centro, ao redor do trono, ele viu seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Quantos seres João viu? 3, 7, 4 ou 24 seres? Tempo! Quatro seres, os 4 seres viventes, né? 11ª pergunta. João disse que viu na mão direita do Senhor, no trono, um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados e selado com quantos selos? 3, 7, 4 ou 24 selos? Tempo! Sete selos. Muito bem. 12ª pergunta. Quem João disse que viu proclamando em alta voz? Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Quem foi que João disse que ele ouviu proclamando assim em alta voz, gritando esta frase? Deus, Jesus, um anjo ou foram os 24 anciãos? Tempo! Um anjo. 13ª pergunta. Qual foi a reação de João ao ver que não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele? Qual foi a reação dele? Ele orou? Ele chorou? Ele desmaiou?
ou ele gritou? Tempo! Ele chorou. Muito bem. 14ª pergunta. Qual foi o animal que João disse que parecia ter estado morto e ali estava em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos 24 anciãos? Foi um cordeiro? Um novilho? Um leão? Ou uma águia? Tempo! Um cordeiro. 15ª e última pergunta. Quantos anjos João disse ter visto em redor do trono cantando em adoração ao Senhor? Centenas de milhões e milhões de milhares, milhares de milhões e milhões de centenas, milhares de milhares e milhões de milhões, milhares de milhões e centenas de milhares. Quantos foram? Tempo! Milhares de milhares e milhões de milhões. Pronto, pessoal. E assim nós encerramos o nosso estudo de hoje. Eu agradeço a você pela parceria de sempre. Estamos de volta aí dando continuidade aos nossos estudos. E no próximo domingo nós estaremos estudando o capítulo 6 e 7 de Apocalipse. Então já leia, se prepare para você acertar todas as perguntas no final e entender melhor ainda a nossa lição. Um forte abraço e até o próximo domingo, na próxima aula. Tchau!